Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Repita após mim, por favor: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Pode tomar o seu assento, nosso irmão de orou por nós. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero de forma sucinta nessa noite trazer uma reflexão no Salmo de número 23. Esse salmo é um salmo conhecido de todos nós. Alguns aqui nem precisam mais ler a Bíblia para falá-lo de cor, de tanto que ele é conhecido. Dos 150 salmos, este é o mais conhecido. E ele é lido em todos os lugares, não só no meio cristão evangélico, mas vários arraiais, vários ajuntamentos fazem uso desse Salmo de número 23, que é conhecido por nós. Há uma estreita conexão entre o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo de número 24. Depois você lê com calma na sua casa para você entender. Por exemplo, o Salmo de número 22 apresenta Jesus como o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. O Salmo de número 22. Quando você lê o Salmo 22, apresenta Jesus como esse pastor que deu a vida pelas ovelhas. O Salmo de número 23 apresenta Jesus como o grande pastor que vive para cuidar das ovelhas. E o Salmo de número 24, ele fala desse supremo pastor que um dia voltará para buscar as suas ovelhas. Então, há uma estreita conexão entre esses três salmos. Ele veio, deu a vida por nós no 22, ele cuida de nós no 23 e ele voltará para nos buscar. Por isso que é uma estreita conexão entre esses três salmos. E esse salmo de número 23 em especial, que é escrito por Davi, só a título de informação, dos 150 salmos, Davi escreveu 73, é o salmo mais famoso dele. Ele vai apresentar a Deus como seu pastor, o pastor supremo. É interessante os termos que Davi vai usar nesse salmo, por exemplo, porque Davi, a expressão Senhor no hebraico é uma referência ao Deus da aliança. Então, no original, é como se Davi estivesse falando assim: o pastor que tem uma aliança comigo, ele é o meu pastor e por isso eu não tenho falta de nada. Essa alusão do Deus da aliança é revelado primeira vez lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus se manifesta para Moisés no Êxodo capítulo 3. Depois que Deus dá para Moisés a sua missão, Moisés pergunta assim: quem eu vou dizer que me enviou? Qual é o seu nome? E Deus responde assim para Moisés: diga que o eu sou o que sou está te enviando. Repita comigo: eu sou o que sou. Esse é o nome que é atribuído a Deus como Deus da aliança. A expressão eu sou o que sou significa o seguinte: eu serei o que serei quando você precisar. É isso que significa. Deus é o que é quando nós precisamos. Por exemplo, talvez aqui nesse grande auditório alguém precisa de cura. Então ele é o Deus da cura. Nessa noite ele pode curar. Ele é Jeová Rafá. Talvez alguém aqui nessa noite está com batalhas para serem vencidas, obras do inferno. Ele está aqui nessa noite como Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos que peleja as nossas pelejas. Talvez alguém está aqui nessa noite precisando de uma provisão de Deus, e ele se apresenta também como Jeová Jiré, que significa Deus proverá.
Então o que Davi está dizendo é que o eu sou o que sou, para a expressão Senhor, é o pastor de Davi, é o Deus da aliança, é o Deus que cumpre o seu pacto. Então todas as nossas necessidades, elas são supridas nesse pastor. Todos que entraram aqui, irmãos, ninguém vai sair de mãos vazias, porque Ele é o pastor que cuida da nossa alma. Amém, glória a Deus. É o Deus da aliança que cuida de Davi, que pastoreia Davi e queria trazer favor, providência e provisão dentro das necessidades de Davi. A segunda lição desse texto é que Davi vai encontrar aqui a plenitude da satisfação. Todos nós aqui nessa igreja à noite, começando de mim até na porta, nós somos insaciáveis. A maior prisão do mundo é a prisão do querer. Sempre nós estamos querendo alguma coisa. Nós queremos um carro, nós queremos um melhor carro, um melhor celular, uma melhor roupa, as irmãs, uma melhor bolsa, uma melhor casa. Sempre estamos querendo alguma coisa. A maior prisão e a mais congestionada, e tem gente que não sai de lá, é a prisão do querer, de não estar satisfeito. Mas Davi falou que o que satisfazia a sua alma, o que trazia contentamento para a sua alma, não eram as coisas terrenas, mas eram as coisas celestiais. Não são as coisas dos homens, mas são as coisas de Deus. Por isso que ele diz assim: Ele é o meu pastor e por isso nada me faltará. Ele encontrou a plena satisfação em Deus. Enquanto nós não aprendemos a encontrar a nossa plena satisfação em Deus, nós vamos passar a vida correndo atrás do vento. Mas o dia que Jesus foi a nossa satisfação e o nosso contentamento, nós não vamos nos importar com aquilo que nos está faltando. Porque o importante na vida não é aquilo que está faltando, mas é aquilo que nós temos, e nós temos Jesus Cristo de Nazaré como nosso Senhor, Salvador e Pastor. É por isso que no ápice do sofrimento, Jó diz assim, quem já ouviu falar de Jó, diga amém. Amém. No ápice do sofrimento, se reunir todos nós aqui, irmãos, os nossos problemas, tudo junto, não dá o problema de Jó. Não dá mesmo. Quem conhece a história de Jó? No ápice do sofrimento, perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu o apoio dos amigos, perdeu o apoio da esposa. Lá no capítulo 19, verso 25, diante dessa crise aguda, ele diz assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim há de se levantar sobre a terra em meu favor. Quando nós encontramos em Deus a plenitude e o contentamento, nós não ficamos presos às coisas dessa terra, porque a maior riqueza da igreja não são coisas, a maior riqueza da igreja é uma pessoa, e o seu nome é Jesus, é o Espírito Santo, para a glória de Deus. Aí ele vai dizer assim: olha, o Senhor é o meu pastor, por isso eu não terei falta de nada. O que nós mais precisamos, igreja, não é de coisas. O que nós mais precisamos é da presença de Deus. É disso que nós precisamos. Nós não precisamos de muita coisa nessa terra, nós sabemos muito bem disso. Nós precisamos é da presença do Senhor. O maior investimento que você pode fazer, e você deve fazer, é buscar a presença de Deus. Oséias capítulo 6, verso 3, está escrito assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa é a maior riqueza do ser humano, é a presença de Deus. A nossa maior necessidade é da presença do Senhor. Se o Senhor for o primeiro na nossa vida, irmãos, se o Senhor ocupar a cabeceira da nossa vida, se o Senhor for primeiro na nossa agenda, se o Senhor ocupar o primeiro lugar em tudo, nós seremos uma igreja feliz e uma igreja bem-aventurada, e nós não vamos ficar chateados quando as coisas faltarem. O que não pode faltar na vida do povo de Deus é a presença de Deus. E aí, quando estão entendendo, digo amém. O salmista diz assim, repita após mim: Ele me faz repousar. Quando eu tenho Deus como meu pastor, Ele traz 3 provisões. Quantas provisões? 3. Quantas provisões? 3. Primeiro, Ele traz descanso. Olha o que é que o texto falou: Ele me faz repousar.
As pessoas hoje estão esgotadas, cansadas, exauridas. As pessoas hoje estão, irmãos, a ponto de explodir um esgotamento espiritual, emocional e físico. Às vezes nós estamos, irmãos, exaustos em todas as esferas. Por que nós temos um alto número de índices de pessoas em depressão? Por que nós temos um alto índice de pessoas tirando a vida, cometendo suicídio? Porque as pessoas já não aguentam mais, estão cansadas, estão esgotadas. Mas se nós fizermos do Senhor o nosso pastor e o colocarmos de fato em primeiro lugar, a Bíblia diz que nós podemos estar até cansados, mas Isaías 41:31 diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quando Deus é o nosso pastor, Ele renova as nossas forças. E enquanto eu estou pregando essa palavra aqui nessa noite, e se você acredita no que está sendo pregado, Deus Ele vai renovar as suas forças, Ele vai renovar o seu vigor espiritual, porque quem tem Deus como pastor, ele é renovado. Segundo lugar, esse texto informa que quem tem Deus como pastor tem provisão. Tem o quê? Olha o que o texto diz: Ele me faz repousar, descanso, em pastos verdejantes. Quando nós fazemos de Jesus o nosso pastor, e Ele ocupa o primeiro lugar na nossa vida, Ele tem provisão para nós, Ele tem favor para nós, Ele tem milagre para nós. Eu não vou perguntar, mas todos nós aqui nesse auditório já fomos alvos do favor de Deus. Pode ser que eu estou pregando para pessoas aqui nessa semana que você está vivendo uma provisão de Deus, um milagre de Deus na sua vida. Quando Jesus é o nosso pastor e nós procuramos encontrar nele plenitude e satisfação, Ele sempre abre uma porta, Ele sempre traz provisão, Ele sempre traz socorro, Ele sempre faz milagres. E porque nós estamos aqui servindo Ele nessa noite, e enquanto estamos na sua presença, irmãos, Deus pode abrir portas, Deus pode curar enfermidades, Deus pode trazer, irmãos, livramento, porque Deus é o Deus do descanso, mas Deus também é o Deus da provisão. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4 verso 16, que quando nós entramos na presença de Deus, tem 3 coisas na presença de Deus. Quantas coisas? 3. Repita comigo: graça, misericórdia e favor. Graça, misericórdia e favor. Quando nós oramos, quando nós adoramos, quando nós cultuamos, Deus tem graça, misericórdia e favor. O que é graça? É me dar aquilo que eu não mereço. O que é misericórdia? É não me dar aquilo que eu mereço. Eu mereço alguma coisa de Deus? Não, mas Ele faz pela graça. Era para vir juízo sobre mim, mas Ele não emite juízo, Ele emite perdão, misericórdia, e Ele sempre nos favorece. Em terceiro lugar, esse texto vai dizer que Deus como pastor não apenas traz descanso, não apenas traz provisão, mas traz direção. E traz o quê? Olha o que Ele diz: leva-me às águas tranquilas. Irmãos, às vezes tem momentos na vida, não sei se com você é assim, comigo é assim às vezes. Você não sabe para onde ir, você não sabe como fazer as coisas. Às vezes nós estamos perdidos, às vezes nós estamos desorientados, às vezes nós estamos passando por uma luta tão grande que nós ficamos sem saber o que fazer. Às vezes nós ficamos desorientados, às vezes nós olhamos na nossa frente e parece que não tem uma luz no fundo do túnel, não sabemos qual caminho tomar. Mas se Jesus é o nosso pastor, irmãos, Ele tira a confusão, Ele aponta caminho, Ele dá direção. Se Jesus é o nosso pastor, mesmo que tenha um mar vermelho na nossa frente, Ele abre um caminho no meio do mar. E quando Ele não abre um caminho no meio do mar, Ele faz andar por sobre as águas. Então, você que está aqui nessa noite, e porventura você tem pedido a Deus uma direção, você tem pedido para Deus te apontar o caminho, pode ficar tranquilo, irmãos. Todo
Todo mundo que está no aprisco do Supremo Pastor chamado Jesus tem descanso, tem provisão e tem direção. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Deus, decanta alabaçu e anda alamarás, vai apontar um caminho para mim e para você, porque Deus não nos deixa perdidos no meio do caminho. Pode aplaudi-lo para a glória de Deus. O versículo de número 3 diz assim, repita após mim, refrigera. Irmãos, às vezes, em momentos da nossa vida, nós estamos para explodir. Às vezes, no momento da nossa vida, nós estamos desesperados. Você já esteve desesperado um dia, você já teve que lidar com pessoas desesperadas. Às vezes tem dia que nos dá um surto e a gente fica desorientado. O que é esse refrigério, pastor? É quando o Espírito Santo faz assim em nós, ó, e tira de nós toda a aflição. O que é refrigério? É quando nós falamos assim, olha, eu não aguento mais, e Deus faz isso, ó. Ele refrigera a nossa alma, Ele restaura as nossas emoções. É quando nós olhamos para uma situação e ficamos desesperados. E amados irmãos, quem tem falado isso durante esse mês, Senhor, não aguento mais essa situação, o Espírito de Deus vai soprar sobre a sua vida, meu irmão. O Espírito de Deus lhe dará saúde emocional, o Espírito de Deus lhe dará saúde espiritual, o Espírito de Deus lhe dará saúde física para que você possa prosseguir. Nós precisamos do vento do Espírito para trazer um refrigério para que nós possamos continuar a caminhada que Deus tem para nós. Amém? O texto ainda diz assim, olha, repita após mim, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Não precisa levantar a mão nem responder, mas quantos aqui já entraram num caminho que não deveria ter entrado? Quantos de nós aqui já não fizemos coisas que nós não deveríamos ter feito? Quantos de nós já falamos coisas que nós não deveríamos ter falado e parecia ser uma rota de colisão? Quando de nós que entramos num caminho e na metade do caminho nós olhamos para trás e falamos assim, Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Quando de nós, com uma determinada situação, nós somos empurrados para um caminho de morte, para um caminho de dificuldade. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando Deus é o nosso pastor, mesmo que nós estejamos num caminho que no final pareça ser caminho de morte, Deus corrige os nossos caminhos. Deus corrige a nossa rota. Eu vou explicar melhor. Aos 17 anos de José, empurraram José para uma cisterna. Para onde? Cisterna. Os irmãos de José imaginaram que estava matando José. José talvez nunca imaginava que ele sairia daquela situação, porque primeiro ele é lançado numa cisterna, depois ele é vendido por uns nômades ismaelitas como escravo, depois ele é vendido como escravo para Potifar, depois de um tempo ele vai parar num calabouço. Parecia uma rota sem esperança, parecia um caminho sem perspectiva nenhuma, mas mal sabia José que Deus estava conduzindo a vida e a história de José, e aquele caminho que parecia caminho de morte, só parecia, porque foi no caminho da dificuldade que Deus o levantou como governador do maior império da época. Ah, meu irmão, eu não sei os caminhos que você tem trilhado, eu não sei se algumas situações da sua vida empurrou para você para um caminho de morte, mas nesta noite Deus usa essa palavra para falar com muitos de nós aqui, que Ele vai corrigir os nossos caminhos, e aquilo que parece ser morte, aquilo que parece ser desespero, aquilo que parece ser vergonha, Deus coloca as mãos nessa noite e corrige os nossos caminhos para a glória do nome do Senhor. Deus corrige nossos caminhos. Sabe quando você faz uma avaliação da sua vida? Meu Deus, aonde que isso vai dar? Coloque nas mãos de Deus. Deus tem a direção certa. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. Aí ele diz assim no verso 4, olha, repita após mim, ainda que eu tenha que andar. Passar pelo vale da sombra da morte, irmão, não é algo hipotético não. Será que eu vou passar por dificuldade? Eu não estou aqui para ser um arauto, um pregador do pessimismo, mas a gente passa. Nós passamos, irmãos. Nós passamos pelos vales. E o vale é um problema. O vale
é uma montanha do lado, uma montanha do outro, e aquele caminho lá no fundo. O vale nos torna pessoas vulneráveis. Nós não sabemos quem está no alto. Nós somos presas fáceis. Quando de nós aqui já não passamos por situações extremamente difíceis, perdas, quando de nós já não tivemos aqui perdas familiares, quando de nós aqui já não enfrentamos uma situação difícil na saúde, no matrimônio, uma situação difícil profissional, financeira. Aí o Davi está dizendo assim: olha, mesmo que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, que nós vamos passar dias difíceis, é fato. Agora tem um detalhe: nós não passamos sozinhos, o Senhor passa conosco. Nós não estamos sozinhos nessas pelejas, porque ele diz assim: olha, ainda que eu tenha que andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Não é porque não tem perigo, não é porque é fácil atravessar, não é porque a caminhada ela não tem percalços. O que faz Davi avançar é o fato de Deus estar com ele. Ah, irmão, se Deus está conosco, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Não importa o vale, não importa o deserto, não importa o gigante, não importa a dificuldade. O mais importante é o seguinte: Deus está comigo, por isso eu vou continuar. Por isso ele diz: mesmo que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, amado e amado, levante a sua cabeça, regaça as suas mangas, chacoalhe a poeira dos problemas, erga-te e continue, porque na sua frente está o Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos parar por causa do vale, mas devemos avançar por causa daquele que está conosco. Pastor, eu sou fraco, mas o nosso Deus é forte. Pastor, eu sou pequeno, mas o Deus Todo-Poderoso é grande. Pastor, eu não posso, mas Ele pode todas as coisas. Ele está conosco para a glória de Deus. E aí, para mim, concluindo aqui nessa noite, ele diz assim: repita após mim: tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor carregava duas armas. Quantas armas? Vara e cajado. Para que serve a vara? Para afugentar os inimigos. A vara é um instrumento que o pastor usava contra o lobo, contra o leão, contra os predadores. A vara usava para isso, era usada para isso. Ou seja, Deus nos protege. E o cajado? O cajado era para resgatar a ovelha quando ela saía do caminho. Para isso que se viu o cajado. A vara não era para bater na ovelha, a vara era para bater no inimigo, o lobo, os predadores. O cajado é para trazer a ovelha de volta. Deus não desiste da gente. Às vezes nós somos teimosos, irmãos. Às vezes nós somos insubmissos. Às vezes nós enfiamos os pés pelas mãos. Mas quando nós enfiamos os pés pelas mãos, o supremo pastor chamado Jesus de Nazaré, ele vai lá com o cajado e nos traz de volta para a sua presença. Ele não nos deixa à mercê do inimigo e ele não nos deixa à mercê de nós mesmos. Porque às vezes nós mesmos causamos problemas para nós mesmos. Mas quando isso acontece, ele usa a vara para intimidar o predador. Por isso, crente não tem medo de macumba. Crente não tem medo de sexta-feira 13. Crente não tem medo de gato preto numa sexta-feira debaixo de uma escada. Crente não tem medo de espírito de morte, bruxaria, macumbaria, porque Jesus de Nazaré é o grande pastor que afugenta os nossos inimigos. Eu estou usando essa expressão porque eu conheço crente que tem medo de macumba. Sabia disso? Ô, irmão, sabe quando é que você tem que ter medo de macumba? Se você vive em pecado. Se você vive em pecado, você tem que ter medo mesmo. Porque Efésios 4:27 diz assim, repita após mim: não deis lugar ao diabo. Então o Senhor usa a vara para intimidar os nossos inimigos, Satanás, e usa o cajado para nos trazer para perto. Esse é o nosso Deus. Mesmo quando nós pegamos caminhos tortuosos, o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, Ele usa de misericórdia e nos traz de volta. Nós precisamos do cuidado desse pastor. E aqui, para nós finalizarmos e orarmos, ele diz assim, olha, repita após mim: prepara uma mesa perante mim
na presença dos meus. É amigos ou inimigos? Eu gosto disso aqui. Por que eu gosto disso aqui? Assim, não precisa responder, mas sinceramente, você quer os seus inimigos aonde? No mínimo lá na China, e eu sei aqui em Ponte Nova. É ou não é? É assim mesmo. Quem quer inimigo por perto? Ninguém. Sabe o que Deus faz? Deus mantém eles perto. Deus mantém eles perto. Para que eles vejam que nós temos um Senhor. Para que eles vejam que nós temos alguém que cuida de nós. Deus não vai dar um passaporte para o inimigo ir para a China. Ele vai colocar ele lá na sua rua, talvez como seu vizinho. Mas não tem capeta no inferno, nem homem na terra que pode impedir Deus de nos abençoar. Não temos. É Deus que prepara. Com isso, se é Deus que prepara, a gente tem que parar de forçar a barra, irmão. Deixa Deus fazer. É Deus que faz as coisas. É Deus que abre porta e é Deus que fecha a porta. É Deus que move corações e é Deus que endurece os corações. É Deus que prepara a bênção. E Deus prepara, irmãos, uma mesa farta. Não tem ninguém igual ao nosso Deus no que diz respeito a abençoar. Ele é exagerado quando Ele abençoa. Deus é exagerado, irmão. Olha como Deus é exagerado. O culto acaba que hora, gente? 10 horas? 9, né? Já estou finalizando. Olha como é que Deus é exagerado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha o que Ele deu. Que Ele deu o seu Filho. Unigênito é único. Unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Tudo que Deus dá é exagerado. Ele dá o Espírito Santo abundantemente. Quando Ele abre uma porta, Ele arranca a porta e escancara tudo. É Deus que prepara. Para de ficar olhando para aquilo que as pessoas estão fazendo contra você. Olha para aquilo que Deus está fazendo ao seu favor. Olhe para Deus. Às vezes a gente fica preocupado com o que os outros falam. É perseguição, é inverdade, é injustiça. Deixa para lá, irmão. Não tem quem pode impedir Deus de abençoar. Foque naquilo que Deus está fazendo. Deus está preparando uma mesa. Essa palavra é profética, irmão. Está chegando o tempo de honra para algumas pessoas aqui nessa noite. Está chegando o tempo da virada. Está chegando o tempo de Deus preparar a mesa. Mesa aqui nesse contexto é honra. Um dia eu volto para explicar melhor o texto, mas o que acontece? Todas as vezes que alguém recebeu um convidado, desde que entrou para a tenda adentro, o responsável pela vida do convidado é o anfitrião, é aquele que recebe. Nós somos convidados do Deus Todo-Poderoso. Quem se responsabiliza por nós é o Senhor. Aí ele diz assim: olha, faz o meu cálice transbordar. Faz o meu cálice transbordar. É bênção da honra. E eu fecho aqui para nós orarmos. Ele diz assim: olha, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias.